o Vinícius Benevides. Ele vai falar sobre o significado da ESG para a empresa de engenharia. Então, ele vai falar de uma experiência própria do que ele está vivenciando. Vinícius é engenheiro civil, há cerca de 20 anos ele já atua com segmentos diversos da engenharia, com infraestrutura, com construção civil, com saneamento. Ele tem MBA em gestão de negócios, possui cursos de extensão, incorporação imobiliária, engenharia legal, pavimentos flexíveis, ou seja, tem uma visão bem ampla da engenharia. Ele é diretor operacional da Dimensional Engenharia, empresa sede Rio de Janeiro, isso. Vinícius é vice-presidente do Sinduscom Rio de Janeiro, conselheiro da ADEME do Rio de Janeiro, diretor do Clube de Engenharia, e também participa ativamente da CEBIC Jovem, né? Já não estou mais jovem, não. Mas está na CEBIC Jovem, que é um processo também de renovação. Eu acho que está tudo dentro de um mesmo pacote aí, né? Ele atuou em diversas obras no Rio de Janeiro, obras no período aí das obras dos Jogos Olímpicos, atuou em habitação de interesse social, né? Mora Verde, Minha Casa Minha Vida, e outros lançamentos. E eu estou simplificando aqui porque ele me disse: não fale muito do currículo não, que ele mesmo vai falar alguma coisa, né? Então vamos ouvir Vinícius sobre esse depoimento dele, de uma vivência dele, colocando aqui o significado do ESG para a empresa da qual ele representa aqui, a Dimensional. Obrigado. Eu queria saber se eu posso falar em pé, que eu sou um pouco ansioso. Pode. Se você quiser que ele saia também. Não. Bem, então primeiro eu queria agradecer ao presidente Alexandre, ao Vicente, ao Carlos, todo o pessoal do Sinduscom Bahia pelo convite. Fiquei muito honrado de ser chamado aqui para palestrar. E agora, além do convite, eu queria agradecer também a furada que vocês me meteram de falar depois da Rosana. Agora, bem, eu vou tentar passar, e o Alexandre falou comigo, quero agradecer o pessoal da CEBIC também pela referência, a Maiara, o presidente Zé Carlos. E o Alexandre falou: pô, Vinícius, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar com o pessoal para mostrar um case. A Rosana também já acabou mostrando um interessantíssimo da RAC, mostrar um case de como é que uma empresa de engenharia pode aderir a essa agenda, pode estar falando sobre ESG, mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças. Então, bem, o Vicente já falou, a gente construiu nos Jogos Olímpicos a Arena do Futuro, nos Jogos do Rio de Janeiro. Ele também já falou sobre o currículo. Eu sou vice-presidente do Sinduscom também, diretor do Clube de Engenharia. E vamos lá, eu queria mostrar que a minha empresa, né, a gente tem mais de 25 anos, temos mais de 32 profissionais da área de engenharia e arquitetura, mais de 300 equipamentos próprios. A gente atua tanto na parte de desenvolvimento imobiliário como também no segmento de engenharia de infraestrutura. E nós tivemos 2 bi de receita nos últimos 10 anos, então isso daí é mais para mostrar o seguinte: nós somos uma média empresa de engenharia. Nós somos aí uma amostra representativa, eu acho, do que vocês têm aqui. O resto eu vou acabar falando durante a apresentação. Acho que é importante que o objetivo da empresa é a perpetuidade e o crescimento controlado, ou seja, não é o crescimento por si só ou com um propósito fundamental. Eu acho que isso é importante por esse conceito ESG. E Rosana, é bom que eu vou falar mais rápido, Rosana. Então, falar um pouquinho que essa palestra, essa troca de ideia que a gente está tendo, ela endereça diversos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou como a Rosana falou, o próprio objetivo de desenvolvimento sustentável em si, o próprio ODS, que foi feito para a gente chegar a alcançar a Agenda 2030, das Nações Unidas. Então, diversos, eu estou marcado aqui. A apresentação vai ficar disponível se vocês quiserem. Quer dizer, a gente está endereçando diversos ODS, né, nessa apresentação, nessa conversa, no que a Rosana falou. E bem, a ESG e a construção civil. Então, primeiro, as 3 letrinhas apareceram pela primeira vez. Todo mundo acha que é muito novo, mas apareceu pela primeira vez em 2004, no relatório da ONU, que é o relatório Who Cares Wins. Então, ali foi cunhado pela primeira vez as 3 letrinhas que estão famosas hoje. E ficaram famosas quando? É igual a história de metaverso, né?
O Zuckerberg mudou o nome do Facebook, mudou para Meta, virou Metaverso. Metaverso explodiu e hoje só se fala em Metaverso, pesquisa no Google Trend Topics. Mais ou menos aconteceu isso com o ESG, com a carta aberta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, é um dos maiores fundos de investimento do mundo. Então, quando o maior fundo de investimento do mundo fala em ESG, fala em sustentabilidade, fala que isso não é justiça social, que isso é capitalismo na veia, que ele não é ativista ambiental, que ele não é justiceiro social, que ele é capitalista, e por isso que ele adota esse conceito ESG. Então a gente tem que prestar atenção. Eu li a carta, tá? Leia uma carta. Eu li a carta, então é importante, é bacana, está disponível na internet, ele faz todos os anos. Então, vamos lá, eu acho que aqui tem um pointer. Acho que é o vermelhinho de cima. Estou com medo de desligar a apresentação dela. Então, temos aqui, tem esse gráficozinho da Capital Research, que eu acho que é bem interessante, que ele fala o seguinte: negócios tradicionais, aqui os modelos de empresa. Você tem negócios tradicionais, o negócio responsável, sustentável, o que é investimento de impacto e filantropia. Isso aqui está resumido, mas resume tudo. Então, assim, o tradicional, ele é focado no retorno financeiro competitivo, e ponto. Um negócio responsável, além do retorno financeiro, ele é focado também na mitigação dos riscos ambientais, sociais e de governança. Quer dizer, quando você é responsável, você já tem que estar nesse nível aqui. Os sustentáveis, além disso, eles também buscam oportunidades e diferenciais competitivos na agenda ambiental e na agenda ESG. A partir daí você tem investimento de impacto e filantropia, que aí já muda o retorno financeiro. No caso das nossas empresas, o retorno financeiro já fica em segundo plano. Você tem outras métricas de tá medindo o desempenho da empresa, que não só a rentabilidade. Então, bem, aí tem resumo, aspectos sociais, que a Rosana já falou sobre isso, eu vou passar um pouquinho. Se eu pudesse resumir, eu tento resumir o ESG, que é o seguinte: é a mudança. As empresas tradicionais, elas são focadas nos shareholders, nos acionistas. Então o ESG é basicamente uma mudança de visão, aonde você muda o mindset da empresa para parar de ser hiper focada nos acionistas e nos shareholders e passar a ter um foco mais amplo nos stakeholders, ou seja, nas partes interessadas na sociedade como um todo. E qual é a ideia? E por isso que o Larry Fink fala que é capitalismo. As empresas que focam no ESG, elas acabam trocando resultados maiores no curto prazo, mas elas têm mais constância, elas acabam apresentando resultados melhores e maiores ao longo do tempo, com mais constância e sustentabilidade. Essa é a ideia, esse é o mindset, essa é a visão. Bem, então, eu acho que a Rosana também falou bastante sobre isso. ESG, o G é grande aqui e o G é a base de tudo. Então, quer dizer, sem a governança, você não consegue ter métrica, você não consegue ter uma agenda ambiental, você não consegue ter uma agenda social, se você não tiver a governança em primeiro lugar. Então, a gente tem que começar, a base de tudo é a governança, e ESG, então, é compliance, ESG é integridade, ESG é estar em conformidade com as leis, com as normas e com as melhores práticas. E eu vou estar mostrando aqui, acho que o Vicente também abordou isso, vou estar mostrando, tem muita coisa que a gente já faz de forma nativa no nosso mercado, nas nossas empresas. Então tem muita coisa que é questão de você estar documentando, evidenciando e estruturando isso de forma a apresentar de forma didática para quem demandar, quem exigir, seja o fundo de investimento ou seja os seus clientes. Então, importante nisso daqui é o seguinte: não tem espaço para cegueira deliberada. Então, eu acho que a Rosana focou muito no greenwash, acho que é importante. E parte desse conceito de governança é o seguinte: não adianta, a minha empresa ela é conforme, a minha empresa é íntegra, ela está aderente às leis, normas, melhores práticas. Já o meu subempreiteiro, eu não faço muita questão de analisar aquilo ali, não, senão vai ficar caro. Então, quer dizer, não é. No dia, na governança, no conceito, não tem espaço para cegueira deliberada. Acho que isso é muito importante também, além do greenwash. Bem, aí eu vou entrar aqui mais ou menos na nossa agenda e mostrar como é que a Dimensional vai adotando. Acho que eu vou mencionar você muito, Rosana, porque você acabou tomando aí. Então, eu acho que a Rosana falou bem o seguinte:
quem nasce grande é filhote de elefante. Então, assim, a gente tem que dar um primeiro passo, a gente tem que ir andando. É uma agenda que tem que ser construída ao longo dos anos, não tem plug and play, é igual programa de integridade, programa de compliance. Ah, não, eu queria um programa de compliance. Por quê? Porque tem que ter, porque o meu cliente está exigindo. Cara, isso não vai dar certo, pegar ali na gaveta, pegar um book e colocar. Então, quer dizer, isso daí é uma cultura, é um aculturamento, isso tem que vir de muitos e muitos anos, e outra, tem que ser uma filosofia top-down. Então, acho que aqui a gente está com os formadores de opinião das empresas, os acionistas e os executivos. Então, assim, é uma filosofia que tem que vir de cima. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Quando você fala de transparência, acho muito interessante, porque uma das bases existe uma mudança de relação da sociedade com o empresariado. E a gente tem que entender isso. A sociedade demanda hoje empresas mais abertas, mais transparentes. Então, publicar balanço, hoje é básico, mesmo que não seja uma exigência legal. A gente criou, na parte de infraestrutura, a gente criou um portal da transparência. A gente ganhou um prêmio, até foi capa da revista Empreiteiro, onde a gente pega nossos contratos públicos, toda obra pública nossa acima de 10 milhões de reais, a gente abre todas as informações da obra para o público. Todas as informações que tu fala. Contrato, edital, procedimento licitatório, os KPIs, né? Quer dizer, a performance da obra, o que está sendo executado, o que não está, quanto foi faturado, quanto foi recebido, quanto foi empenhado. Então a gente abre isso tudo e inclusive todas as medições. Todas as medições das nossas obras estão disponíveis na internet para quem quer que veja. A gente está executando umas obras de pavimentação asfáltica no Rio. Se vocês entrarem agora no site da Transparência, vocês vão ver todas as informações da obra. E foi interessante, José, que quando a gente chegou e eu mostrei isso pro meu cliente, né, eu falei, cara, isso tudo é informação pública, então eu não estou divulgando nenhum dado que seja confidencial. Então eu estou colocando na internet de forma fácil, que às vezes é difícil até para a própria empresa pegar cópia desses processos. Então eu falei, estou colocando só facilitando, eu peço cópia e coloco na internet. Aí o cara, muito legal, muito bom isso, não sei o quê. Aí quando eu mostrei que as medições estavam na internet, ele tomou um susto e falou, mas as medições também? Quanto a gente está pagando, os itens e tudo. Eu falei, tá, medição, memória de cálculo, tá tudo ali. Transparência é isso, eu não tenho medo de nada. Eu tenho o Tribunal de Contas que me audita, eu vou ter medo do quê? Do popular que vai entrar lá e ver minha medição. Então, assim, transparência, né? E aí, junto disso, o que muita gente faz, o Carlos, PBQPH, certificação, tudo isso é processo, é procedimento, tudo isso é governança. Então, a gente é signatário do ethos, a gente é associado do ethos, signatário do ethos pela integridade contra a corrupção. O ethos também tem ferramentas de métrica. Para você ser associado aqui, todo ano você tem que preencher, para você ser signatário, tem que preencher bastante coisa. Então, assim, e aí isso é legal, porque a cultura... Então, tem um monte de coisa que você começa marcando não. Ah, não, você tem isso aqui, você tem o teu time de integridade protegido pelo contrato social da empresa. Não. Mas ano que vem eu vou ter. Então, assim, você vai aculturando, você vai aprendendo e assim, o importante é saber o seguinte, não vai começar de uma hora para outra, mas aonde eu quero chegar, aonde eu quero que a minha empresa esteja. Para o velejador que não sabe para onde quer ir, qualquer evento é ruim, né? Então, assim, a gente tem que saber onde quer chegar e trabalhar para isso. Então, a gente tem auditoria externa, independente do nosso balanço, a gente contratou uma Big Four. Então a gente tem uma auditoria de uma Big Four, por quê? Porque também não adianta ter uma auditoria para dizer que tem uma segunda assinatura no teu balanço se ela não verifica efetivamente. Então tem vários, não precisa ter Big Four, claro, mas tem várias auditorias de qualidade. O importante é que você contrate um trabalho de auditoria e não uma assinatura, né? Então isso daqui vai melhorando teus processos, teus procedimentos. Bem, aí tem muita coisa que a gente já faz. Fornecedor, todos nós aqui, fornecedor formal, fiscalmente aderente, cláusula de... isso é importante, ter cláusula de resolução de conflito, governança, ter cláusula de proteção aos minoritários. Quer dizer, porque o investidor também olha para a tua empresa e fala, cara, e a associação dessa empresa familiar aqui, como é que vai ser? Se esse dono aqui morrer, como é que é a sucessão? Como é que são os filhos dele? Ninguém quer investir se não tiver bem regrado isso, bem escrito. Então não importa, é claro. E nas empresas maiores, a gente viu no Elon Musk agora no Twitter, o cara tem que ter ali proteção dos investidores minoritários para eles não serem também devorados pelos majoritários. Social, que eu acho que é importante a gente colocar aqui no social, é que quando se fala em social e em ESG,
não é assistencialismo ou filantropia. A ideia não é essa. Então, a ideia, e aí todos nós aqui, ou a maioria de nós, já tem um setor de QSMS, qualidade, segurança, meio ambiente, forte, independente, que tem uma atuação rígida. A gente tem que ter o nosso, a gente inclusive chamou de QSMSI, que colocou a integridade também debaixo desse guarda-chuva do QSMS. Por exemplo, aqui tem um exemplo legal até da CEBIC, é você cuidar da sua mão de obra, da sua força de trabalho. Gerar emprego é responsabilidade social, é você cuidar da comunidade do seu entorno. Então, muitas vezes a gente já faz isso nas nossas obras, a gente já entra, contrata mão de obra local, faz um trabalho ali junto à comunidade, diminui o impacto da obra na comunidade. Então, assim, isso daí já é feito, muita coisa tem que ser evidenciada e documentada. Você ter política de meritocracia, você ter código de conduta no ambiente de trabalho, você proteger a diversidade de gênero. Então, falar, não, mas eu vejo lá que a Coca-Cola tem meta de 50% de mulheres. Tá bom, acho que para as empresas pequenas e médias a gente não tem como estabelecer meta, mas a gente tem como proteger a diversidade e garantir que todo mundo tenha tratamento isonômico e as mesmas condições de progredir dentro da empresa. Isso a gente tem condição de fazer, né? Então, igualdade de gênero, equidade, isso daí também está no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é interessante, a Rosana falou, entra no site, olha, preenche, é bacana. Tem várias coisas que a gente já faz, e você olha no ESG, não, a empresa ela tem vedação ao trabalho escravo infantil, cara, isso é absurdo, mas assim, é algo que está lá na política. Por quê? Porque a gente está falando de política mundo. Né? Não é uma política Brasil agora, então você tem, às vezes você tem, claro, você não tem ninguém que tem trabalho escravo infantil, agora às vezes você não tem no teu contrato com o teu subempreiteiro, com o seu fornecedor, uma cláusula de vedação, cara, coloca, né? Não é só ser, você tem que evidenciar, tem que mostrar, organizar. Bem, e a parte ambiental, então acho que é importante a gente ter também na cabeça o alerta que desenvolvimento econômico e preservação ambiental não são palavras mutuamente excludentes. Dá para ter desenvolvimento econômico sustentável. Então, acho que esse é o recado. Então, eu gosto muito, sou fã de certificação ambiental. Por quê? Porque eu acho que ela te dá parâmetros. Então, ela tem taxonomias, ela tem informações paramétricas que guiam o seu trabalho. Mas, falando isso é uma visão que é o seguinte, eu não quero a certificação por certificar. Eu quero ela como uma ferramenta de suporte para onde eu quero chegar. E, com isso, você evita também o greenwashing, que é o parecer verde. Todo anúncio de uma construção nova é sustentável. Por quê? Porque tem uma torneira ali, um acionador de duplo fluxo, uma torneirinha econômica e um painel solar. Não é isso. A sustentabilidade é um conceito muito mais denso, muito mais profundo e que envolve também aderente às leis, às normas e às melhores práticas. Então, quando a Rosana falou, vira e mexe e pergunta, mas obra certificada é mais caro? Minha resposta é sempre, depende. Qual o V0 que você está partindo? A sua empresa, ela já respeita e cumpre as leis e as normas? Ela deu um exemplo ótimo. Aí quando você fala assim, desempenho lumínico, você tem norma de desempenho 15575, Carlos, sabe de qual é salteado. Cara, aí você vai ver e você não simula, o teu projetista não simula o desempenho térmico, lumínico e acústico da tua edificação. E aí você está entrando o quê? Numa cegueira deliberada. Não quero saber, eu acho que vai, ou então alguém não vai reclamar. Tem advogados lá em São Paulo, que isso já está virando uma indústria. Não atender a norma de desempenho. Então, assim, isso é lei. Não é, quer dizer, não é uma opção. Agora, se você não cumpre as leis e normas de melhores práticas, a sua construção, para ser certificada, para ser sustentável de verdade, vai ser muito mais cara, né? Agora, não vai ser se você já parte desse V0. Até porque o tripé moderno da sustentabilidade, né, Vicente, é você ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, que é o que a Rosana falou. Não adianta eu vou pintar a fachada aqui do prédio do Sinduscom com pó de diamante que absorve carbono, vai ser sustentável. Não é sustentável, vai custar bilhão,
né? Então, quer dizer, isso não é conceito moderno de sustentabilidade. Aliás, eu queria registrar também, que aí vocês me colocaram em várias furadas, né? Aí chega aqui para falar sustentabilidade, falar certificação, meio ambiente e tal. Ah, não, o prédio do Sinduscon da Bahia, o presidente Zé Carlos, o prédio do Sinduscon da Bahia foi o primeiro certificado aqui, não sei o que. Eu falei, pô, esse pessoal daqui sabe tudo. Me chamaram para pregar para padre, né? Então, eu gosto da certificação. A gente tem as primeiras residências, o primeiro faixa 1 do Minha Casa Minha Vida com certificação selo azul foi nosso, lá no Chapéu Mangueira, na Babilônia. E a gente fez Parque Madureira, que é certificado Aqua HQE, e todas as nossas construções próprias hoje miram a certificação, objetivam a certificação ambiental. Então, é o que a Rosana falou, você tem que saber resíduo, você tem que controlar a produção, você tem que controlar e tudo isso é lei. O descarte final adequado. Aí, onde você começa a entrar nas melhores práticas na dianteira do mercado? Quando você dá o step up, quando você já cumpre as leis, as normas e as melhores práticas, e aí você resolve, não, agora eu quero fazer um diferencial. E aí você pode sim parar para pensar, e lá fora, o que foi falado pela Rosana, a gente tem o ciclo que eles chamam cradle to cradle, quer dizer, é você pensar desde que você construiu até o descomissionamento ou a desconstrução, porque não é demolição, a ideia não é essa. Como vai se dar a desconstrução? Como é que é esse meu prédio nesse ciclo de vida todo lá na frente? Qual é a pegada de carbono que esse meu prédio gera na operação? Então, assim, esse é o step up. Isso é você olhar para frente, estar olhando as melhores práticas lá fora e começando a adotar aqui dentro. O resto, muita coisa é cumprir lei. Bem, aí eu vou dar um plus a mais, como chama um amigo meu, um plus aqui para falar de emissão de neutralidade de carbono. Como é que está meu tempo, Vicente? Desculpa, pessoal. Alguém está controlando? Tempo, pessoal. Então tá bom. Então eu vou acelerar, porque assim, tem uma palestra inteira para falar de emissão e de ciclo carbono. Mas, bem, A gente me convida novamente. Eu acho que tá na... Bem, isso daí acho que tá na moda hoje em dia também, até porque eu tô falando. Então, assim, o importante do ESG, antes de falar de pegada de carbono, de emissão, é o seguinte: o que está na moda, o que aparece muito no jornal, é quem está na dianteira, quem está inovando, quem está fazendo diferente. Agora, o ESG é você fazer o básico, é começar fazendo o básico direito e aí você evidenciar e ter métrica para isso. Então, mas eu acho que essa questão das emissões, da pegada de carbono, é algo que já está aqui na nossa frente e não é uma agenda só das grandes corporações. Então, eu acho que isso daqui é algo que a gente tem que começar a se atentar. Então, como é que é quando se fala em neutralidade de carbono? Primeiro, visão sempre top-down. Tem que vir de cima, quero ser carbono neutro. Não. Segundo, você tem que sensibilizar a organização, que a Rosana falou. Não adianta mudança de cultura, mas isso tem que vir ao longo do tempo. Se você bater na mesa e falar que tem que ser assim porque tem que ser assim, não vai adiantar. Tem que fazer palestra, tem que fazer um ciclo de debate interno também para poder chegar lá. Aí, segundo, inventariar. Terceiro, você planejar e agir. Depois de você conhecer as suas emissões, saber o que você está fazendo, você planeja e faz um plano de ação de redução de carbono, e aí sim você vai compensar o excedente, porque enquanto a gente não chega, não alcança uma economia de baixa emissão de carbono, a gente precisa ainda estar compensando as nossas emissões. E aí no final você chega na neutralidade de carbono. Então, bem, não precisa nem falar da urgência climática, isso daí está todo dia no jornal. A gente tem, e o que é importante disso é o seguinte: a gente tem planos de desenvolvimento sustentável, a gente tem acordos internacionais, a gente tem protocolo de Kyoto, acordo de Paris, ou seja, isso daqui a gente vai ter que chegar lá. E no Rio de Janeiro, não sei aqui como é que é, mas no Rio de Janeiro a gente tem o plano de desenvolvimento sustentável do município e do estado, e prevê a descarbonização. Então, assim, não adianta a gente fingir que isso não existe, e hoje virou já uma emergência climática. Bem, então, quando fala de inventário de emissão, Rosana, eu gosto muito de certificação, eu gosto muito de metodologias que possuem acreditação internacional ou nacional, mas que tem terceira parte, e são metodologias que garantem a fidedignidade daquilo que você está demonstrando. Então, nós resolvemos aderir ao Programa Brasileiro GHG Protocol,
que é um programa que foi tropicalizado pela Fundação Getúlio Vargas, e o intuito dele é dar ferramentas, assim como ela mostrou a ferramenta lá de São Paulo, do Desconto de São Paulo, né? O GHG ele te dá ferramentas de cálculo das suas emissões. E, além disso, ele garante a transparência dos seus dados. Então, todas as empresas que aderem aqui também têm que aderir à transparência das suas emissões, à publicação das suas emissões, dos seus inventários. Então, eu acho que é interessante, garante a fidedignidade dos cálculos, é uma metodologia acreditada e tem transparência. 192 empresas participaram do ciclo 2020 do GHG, Brasil inteiro, e construtoras foram apenas 5. Então, olha a oportunidade que a gente tem para trabalhar nisso. Das 5, só a gente no Rio de Janeiro apresentou o inventário completo, que é os 3 escopos de emissão. Então, o que é o inventário basicamente? Isso aqui é a planilha que você tem que ter visão, vontade e organização. Você tem que ter tudo o que você gera, que pode gerar uma pegada de carbono, material, emissões móveis, emissões fixas, estacionárias e tudo. Você começa a ter que levantar isso daqui dentro da sua empresa. Então, você faz um depara, uma queima de 1 litro de combustível do meu gerador, quanto que emite de carbono. Você vai jogando isso aqui numa ferramenta que vai calculando. Você tem basicamente 3 escopos. O escopo 1 é o escopo que a empresa controla, o escopo 2 é fornecimento de energia, e o escopo 3 são as emissões que estão agregadas ao seu negócio, mas não estão sob o controle da empresa. Então, por exemplo, fornecedores, materiais, estão aqui tudo no escopo 3. Isso daqui é o levantamento da dimensional no base de 2020, você vê o escopo 3 aqui sendo relevante, escopo 1, escopo 2 pequeno. A ferramenta é gratuita, tá? Vocês baixam na internet. É gratuito, você pode trabalhar. Tem que começar a conhecer. Acho que o legal é sair do V0, começar a entender. Por quê? Porque isso vai virar uma obrigação. E por que vai virar uma obrigação? Você tem setor aqui no Brasil que já tem meta compulsória de redução de emissão, que é o setor de distribuição de combustível fóssil. Pouca gente sabe disso. Eles são obrigados a reduzir as emissões. Então, disso daí o vereador André, para chegar aqui para a construção civil também, então a gente tem algumas formas, e é uma tendência mundial começar a taxar a sobreemissão, para poder forçar as empresas a reduzir. Então, ou a gente sai da dianteira e se antecipa para algo que vai acontecer, ou vai virar questão de sobrevivência mais na frente. Caso Kodak. É isso, eu acho que ninguém aqui quer ser a blockbuster, né? Eu adorava blockbuster. Todo final de semana ia com a minha namorada lá, alugava um filme e tal. Hoje você fala aí para uma geração nova aí, uma geração Y dessa, que não sabe o que é. Por quê? Porque ele não investiu na Netflix, ele não investiu no streaming. Quer dizer, ninguém sabe o que é numa locadora hoje em dia. Quer dizer, agora a Blockbuster podia não ter falido. Ela podia ter investido na Netflix. Podia ser um mau investidor. Ele não acreditou naquilo, o caso Kodak, que ela falou. Então, assim, eu acho que ninguém aqui quer ser a Blockbuster. Todo mundo quer ser a Netflix. Ou a Blockbuster que investiu na Netflix. Eu acho que por causa disso vai ter o Bruno também. Não vi se o Bruno Loreto já está aí. Um cara excelente, que tem lá a Terracota Ventures, o Meet Hub. Nós somos investidores do Terracota Ventures, que é o fundo de Venture Capital focado em Construtec e PropTech, que o Bruno vai apresentar. Nós somos investidores também. Então, assim, é a agenda estratégica de futuro. E às vezes para as médias empresas, melhor, porque a gente chegou de começar a ter programa interno para poder tratar isso. Às vezes acho que é melhor você terceirizar algumas coisas e estar conectado com essa agenda. Bem, quando se fala de redução de emissão, todo mundo fala em compensação, em neutralidade, mas o que é importante aqui? Eu criei uma pirâmide. Como é a nossa economia hoje? Hoje a gente evita muito pouco a emissão, a gente reduz mais do que evita e compensa a maior parte. Isso é como é a economia, a maioria das empresas hoje, inclusive a nossa. Qual é a meta? A meta não é você sair compensando. Compensar é se você tiver dinheiro, você vai lá, compra uma parte boa de um projeto ambiental e você vai estar compensando aquela emissão e dizer que é carbono neutro. Isso não é o intuito. O intuito é o quê? É você inverter a pirâmide. Você evitar ao máximo a emissão de carbono, se reduzir onde não é possível evitar e está compensando o mínimo possível. Então, a economia de baixo carbono é isso aqui que a gente quer chegar. Então, mais uma vez, sem greenwash, sem lavagem, você tem que tentar chegar aqui. Então, o foco não é compensar, é inverter a pirâmide. E isso daqui vocês vão ver que não é uma questão de gasto. Você tem economia de recursos quando você faz a redução de emissões.
Quando você faz uma reunião via Zoom, ao invés de fazer uma presencial, você está economizando emissão e economizando dinheiro, né? Combustível fóssil, todo mundo sabe quanto é que está o litro da gasolina, o litro do diesel hoje em dia. O combustível fóssil hoje é algo caríssimo, né? Então você reduzir, não é, não, vou comprar uma frota elétrica, é inviável, né? Não, mas eu vou pegar um programa de gerenciamento de frota com telemetria que me faz eu entender a minha frota e reduzir aquele cara que fica com o meu carro parado com o motor ligado. Isso eu consigo fazer, e a redução de emissão e redução de custo. Bem, então assim, tem as ações possíveis, acho que isso daí também não vou ficar lendo muito, então, mudar a matriz energética, solar. Você tem um payback hoje de 4, 5 anos, pô, por que você não vai investir? Você reduz a emissão, mas é financeiramente viável. Bem, aí tem evitar deslocamento, frota elétrica, bem, isso daqui. E a infraestrutura, para quem é da infraestrutura, você tem misturas mornas, misturas asfálticas mornas que reduzem emissão. Então você troca o queimador da sua usina de asfalto de combustível líquido para gás natural. Então você tem várias formas de estar adotando isso e ganhando dinheiro. Bem, o que a gente fez então no final? A gente inventariou, planejou, fez um planejamento de redução de emissão e, por fim, o excedente, a gente comprou um crédito de carbono do movimento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Mais uma vez, acho que tem que ser certificado, tem muita gente aí vendendo crédito de carbono a rodo, mas eu acho que tem que ter, você tem o Instituto Verra, né, Rosana, você tem alguns institutos que têm uma acreditação internacional, a gente comprou esse crédito de carbono com certificado da ONU, que é uma PCH que o intuito é gerar energia renovável e inserir no grid interligado nacional. Então a gente comprou crédito de carbono mais do que suficiente para estar envolvendo o nome dela. A gente queria investir num projeto brasileiro, eu queria investir num projeto do Rio de Janeiro, mas não tinha. É difícil até de conseguir. Alguém falou de startup, tem algumas startups já começando a mexer nisso. Acho que é legal porque é difícil às vezes você conseguir. Esse da ONU, você tem um site, você entra no site da ONU também, offsetting.un e você vê. E aí eu quis pelo menos pegar o nome, me pescou pelo nome, PCH Maracanã, nosso templo do futebol lá, então também sou apaixonado, acabamos pegando isso. Então com isso, nós nos tornamos carbono neutro em 2022, né? Essa foi a nossa jornada. E falando, é difícil, é impossível, cara, a gente tem que começar. Eu acho que a gente está engatinhando. Toda vez que eu vejo essa agenda ambiental, essa agenda social, tudo isso, eu acho que eu e a minha empresa ainda estamos muito no início da jornada, mas a gente tem que sair do zero e começar. Quanto mais você estuda, mais que você vê que tem que fazer. O Alexandre me falou uma vez, né, a gente encontrou lá no Rio, ele falou, cara, Vinícius, é agoniante. Mas eu acho que essa agonia é positiva de quem tem aí metas e objetivos. Bem, então, por que aderir ao conceito ESG? Eu vou começar de uma visão mais idealista, mais ativista e depois mais pragmática. Então, criar impacto positivo, deixando um planeta melhor para as próximas gerações. Isso daí é óbvio, né? Depois, estar alinhado com as políticas e anseios da sociedade. O que a Rosana falou, o mercado consumidor está mudando. E a gente tem que entender isso. Terceiro, aí vamos ser mais pragmático aqui, que a gente teve o pessoal do fundo de investimento aí mais cedo. Conseguir capital mais acessível, né? Quarto, reduzir custo. Dentro dessa agenda, a gente reduz custo, a gente mitiga risco. Então, quer dizer, isso daqui a gente tem uma questão pragmática. Você tomar uma multa ambiental, além do dano de imagem, quanto é que isso não custa para a sua empresa? Então, mitigar risco é importante, reduzir risco. Terceiro, para não ser excluído do mercado dos próximos anos, a Rosana já falou. Então, para a gente, essa visão, essa agenda ESG, alguns anos atrás era uma visão. Quem era louco, né? Em 2005 você era louca, né? Hoje ainda é uma opção, né? E um diferencial de mercado. Você consegue construir um diferencial de mercado em cima disso. Daqui a alguns anos vai virar uma obrigação. Então quem não for se adaptando vai ser obrigado a se adaptar, ou vai ser excluído do mercado, ou por imposição legal, ou por ausência de funding, ou pela exclusão dos próprios clientes, o cancelamento, né? Bem, então, eu não sei quem escolheu o tema da palestra, mas o tema da palestra foi qual é o significado da ESG para as empresas de engenharia. Então, eu acho que já está dado a sobrevivência, o crescimento e a perpetuidade. Hoje, quem está nessa agenda está focando na perpetuidade ainda. Mas a Rosana falou, tem potencial de crescimento, mas daqui a pouco vai virar uma questão de sobrevivência já, muito próximo. E terceiro,
Eu acho que é um caminho para a gente valorizar, a gente mostrar tudo isso que a gente já faz, Carlos. É um caminho para a gente mostrar e valorizar as empresas e valorizar a engenharia. Nós aqui construímos o Brasil, nós geramos emprego e a gente precisa que a sociedade entenda e visualize isso, não só a sociedade como o poder público, André. Então, quer dizer, a valorização da engenharia, o ESG, é um caminho para a gente valorizar e passar esse recado para a sociedade e mostrar que a gente tem empresas que geram emprego, geram resultados sustentáveis e contribuem com o meio ambiente, com a sociedade. Obrigado aí a todos.